Estamos de volta com a nossa reflexão. Já, se não me engano, esse é o quarto programa que a gente fala sobre esse tema, o cuidado que devemos ter com a nossa própria vida. Tenha cuidado de ti mesmo, diz um versículo da Bíblia. A gente falou inicialmente sobre a importância da gente cuidar com equilíbrio, ou seja, cuidar de si mesmo significa não egoísmo, não cuidar só de si mesmo, mas cuidar de si mesmo até por uma questão altruísta. Eu preciso cuidar de mim mesmo até para poder cuidar do outro. Quando você está num avião, todos os voos têm lá uma rotina. Eles explicam. Se houver a necessidade, máscaras de oxigênio cairão sobre as suas cabeças. Coloque a máscara primeiramente em você e depois ajude o outro. Isso quer dizer que se você perder as condições de ajudar, você não vai poder ajudar. Onde é que acontece o problema? É que a pessoa começa a cuidar de si mesma, às vezes até para poder ajudar os outros, e se esquece
que isto não é a razão da existência, e continua cuidando de si mesma, e cuidando de si mesma, e cuidando de si mesma, e nunca cuida dos outros. Então aí está um problema, está o desvio, está a distorção. Então, eu preciso cuidar de mim mesmo, isso é um ponto, não é egoísmo, cuidar da higiene, cuidar das finanças, cuidar da casa, não é egoísmo. Egoísmo é quando você já fez isto, já conseguiu o básico e agora continua cuidando de si mesmo. De si mesmo. E o outro nunca entra na história. Você já colocou a máscara em você. O seu colega do lado que não consegue colocar a máscara morre sem oxigênio. Por quê? Porque você agora que colocou a máscara está cuidando de ler a revista, está cuidando de fazer outras coisas, está cuidando de proteger o seu lanche, está cuidando de, entendeu? Então, tenha cuidado de você mesmo, mas isso significa um equilíbrio. Falamos então da importância de cuidar do coração e da mente, porque eles recebem todas as informações da vida e processam isto, e se o coração e a mente estiverem com defeito, desregulados, então tudo vai dar errado. Falamos então da importância de cuidar dos canais que chegam a informação, ter olhos bons, ter ouvido bom, ter relacionamentos bons, frequentar bons ambientes, ler bons livros, atender às necessidades que são concretas e reais. Então nós falamos também sobre isso. Hoje eu quero falar sobre um outro ponto e eu quero ler um versículo pequeno que está em Marcos 7, diz assim: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. O que sai do homem é o que o contamina. Jesus está falando especialmente da fala, do que nós falamos, do que nós confessamos. Do coração procedem tudo. Do coração é que vem a fala. A Bíblia já diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então é preciso ter um coração bom, uma mente boa, mas é preciso também administrar agora esse processo de volta. Nós recebemos informações, nós vemos uma imagem, vemos um filme, ouvimos um conselho, ouvimos uma piada, nós sentimos a solidariedade das pessoas, nós percebemos o ódio de outro, e nós processamos tudo isso no coração e na mente. Agora, a Bíblia diz, tenha cuidado na hora de você retornar a expressão disso tudo. Uma pessoa pode receber ouvir uma piada inadequada, a pessoa pode ver uma imagem injusta, de algo injusto, a pessoa pode receber um conselho ignorante ou mesmo maligno, a pessoa pode receber nutrientes contaminados. Agora, ela processa isso tudo, a questão é como é que você retorna à vida, o que é que você diz, o que é que você fala. Jesus vai dizer, é o que você fala que contamina você. Não é interessante? Jesus não deveria dizer, é o que você fala que contamina os outros? Com certeza também, né? O que nós falamos contamina o outro, se o coração e a mente do outro não estão com muita saúde para processar e excluir o que não presta. A Bíblia diz, leia tudo, examine tudo, retenha o que é bom. Então, o coração e a mente é que fazem esse trabalho de examinar tudo, e se estão com saúde, se estão funcionando perfeitamente, eles expelem o que não presta e guardam o que é bom. Pois bem, agora nós estamos conversando hoje sobre o que nós falamos. A nossa palavra deve ser sempre uma palavra que traz vida, uma palavra que construa, uma palavra que ajuda,
uma palavra que beneficia, uma palavra que conforta, que encoraja. Acontece que mesmo pessoas que se esforçam para ser boas pessoas, gente do bem, às vezes falam coisas que destroem. E que é interessante é que não destrói somente quem ouviu, destrói a nós mesmos. Quando nós falamos algo inadequado, nós somos prejudicados. A palavra dita, você não tem como recolher de volta. Você falou, está no ar, como num universo em expansão, aquilo vai embora. Você falou. É como as penas de um travesseiro. Depois que esparrama, depois que espalha, como é que você junta tudo isso? Então, depois que fala, ou causa o bem, ou causa o mal. Mas é muito difícil você recolher o que foi dito. Nós estamos aí com casos no mundo político, né, terríveis, porque a pessoa falou algo. Ora, muito perfeito é quando o coração é bom, a mente é boa, porque a tendência, quando o coração é bom e a mente é boa, é da gente falar sempre coisas boas. Mesmo assim, temos que ter cuidado, porque a língua ela é traiçoeira. Às vezes, mesmo com o coração bom, falamos o inadequado, porque falta disciplina nesse processo de expor, de falar. Às vezes, nosso coração está cheio de amor e nos faltam as palavras. Porque isso mostra que nós precisamos crescer. Nota como que a criança fala solto. Ela fala, via de regra, a criança fala o que está no coração. Porque ela não tem a disciplina na boca. Ela fala para uma visita, puxa, como você é feio. Né? Ela fala o que sente. Ela tem o coração puro. E fala da sua pureza, da sua sinceridade. Nós que nos tornamos adultos, precisamos cuidar do coração para que seja puro, mas precisamos também cuidar da nossa boca para que ela fale adequadamente e não destrua o outro e não destrua nós mesmos. Porque quando nós falamos o inadequado, tendo o coração bom, nós nos maltratamos. A gente fica assim, por que eu falei aquilo? Não é assim? E quando a pessoa tem um coração mau e ele fala o que está no seu coração, das maldades do seu coração, essa pessoa se complica completamente. Então nós precisamos disciplinar a nossa conversa. Como são suas conversas? As suas rodadas de conversações, como são? São conversações que edificam, que abençoam os outros, mas que você volta também para o seu recolhimento, né? Você retorna em paz, porque você não falou mais do que devia, ou não falou aquilo que não devia. Jesus disse, tenha cuidado de você mesmo, e por esse cuidar, nesse cuidar está também cuidar da nossa fala, ou do que nós expomos. Mas isso me leva a um outro ponto desse mesmo tema. Nós precisamos dizer algumas coisas que precisam ser ditas. A Bíblia diz assim, melhor é a crítica de um amigo do que o elogio de um bajulador. Então, há coisas que precisam ser ditas. Hoje mesmo eu travei uma conversa com um amigo meu, que é um líder lá em Minas Gerais, e ele está numa situação difícil, e então eu falei para ele, eu vou puxar a sua orelha. Como seu amigo, você vai me permitir isto? Ele falou, pode falar, pode falar. Aí eu falei para ele sobre o que entendi, foi algo inadequado, o que ele disse, há 3 meses, e agora está pagando o preço, porque ele não disciplinou o que
falar. Gente boa, líder bom, talentoso, mas ele falou algo, ele se comprometeu com algo há 3 meses e agora está na maior encrenca, porque viu que não devia ter falado aquilo, não deveria ter se comprometido. Os mineiros, às vezes, dão uma lição para a gente, né? É melhor ficar calado, porque quem fala muito dá bom dia a cavalo. Então, é preciso ter disciplina naquilo que fala. Falar somente o que deve ser dito e falar o que deve ser dito. Isso tem a ver com uma pessoa sincera, uma pessoa que contribui. Se você está num grupo e fica todo medroso e diz assim, eu não vou falar porque eu não quero me comprometer. Ora, você não está participando adequadamente. É claro que temos que participar, não podemos ser tão duros de exigir que o que a gente está falando tem que ser aquilo, né? E não aceitar as outras vozes. Nós precisamos falar como contribuição em todos os ambientes em que nós estamos. Uma pessoa que vive se protegendo, nunca emite uma opinião, ela não é uma boa funcionária, ela não é um bom filho, ela não é uma boa ovelha, nem é um bom pastor, né? Devemos falar, devemos participar com leveza, com sinceridade, com humildade. Mas tem um outro ponto que eu preciso falar sobre esse retorno do nosso ser para o exterior, para a realidade, normalmente, especialmente expresso na fala ou na palavra. Quando nós nos comprometemos, nós nos envolvemos, nós entramos em situações, em realidades através da fala, da comunicação. Isso me leva a um outro ponto. Jesus disse assim: com o coração se crê, com a boca confessa. Ele estava tocando num ponto muito importante. Nós precisamos dizer coisas, nós precisamos nos comprometer solenemente. É claro que há comprometimentos que são fingidos, que são hipócritas, mas isso não anula a necessidade do comprometimento. Eu faço casamentos, é claro, sou pastor. E no casamento a gente pergunta, você aceita a fulana assim, assim, assim? E a pessoa não pode balançar a cabeça, não é? Ela tem que dizer sim. É claro que o balançar a cabeça é também uma expressão, mas ela tem que dizer, ela tem que se comprometer, ela tem que expor, né? Assim também, quando a pessoa vai assumir um cargo público, ela faz um juramento. Quando ela vai fazer uma coisa lá na justiça, ela tem que jurar, ela tem que se comprometer. Você não pode passar a vida toda sem se comprometer, sem dizer sim para um casamento, sem dizer sim para o emprego, sem dizer sim para a faculdade, sem dizer sim para o filho, ou não, tem que se posicionar. A fala é a expressão do seu posicionamento. Quem nunca expõe, quem nunca fala, ele, na verdade, nunca se compromete, nunca se define. Então Jesus disse, com o coração se crê. É lá que você crê em Deus, mas com a boca se fala. Você precisa crer em Deus, mas você precisa dizer isto. Você precisa acreditar no Criador, mas você precisa dizer isto. Aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Quando eu estou dizendo, é preciso cuidar de nós mesmos, é preciso cuidar de você mesmo, é cuidar de tudo que entra, cuidar do coração que processa e cuidar do que sai, da forma como sai. Tem que dizer coisas boas, tem que evitar as coisas ruins, as palavras inadequadas, e tem que dizer o que precisa ser dito, tem que assumir o compromisso solenemente. A fala torna solene a decisão do coração. Por isso, se você nunca fez, você precisa fazer, você precisa dizer, você precisa confessar, eu sou de Jesus, eu aceito a Jesus como meu Salvador, Jesus Cristo é o meu Senhor. Tem que dizer isso com todas as letras. No mundo real, é preciso posicionar-se, é preciso definir de que lado a gente está, de que lado o nosso coração está.
Agora, triste é quando a sua voz diz algo e o seu coração está do outro. Então você diz, eu amo a Deus, mas no coração isso não é verdade. Você ama, são as orgias, os prazeres. Agora, quando o seu coração ama a Deus e a sua boca diz, eu amo a Deus, tudo se encaixa, tudo fica perfeito. Isso é também cuidar de você mesmo. Quando você reprime, quando você ama alguém e essa pessoa não sabe disto, quando você ama a Deus, mas ele não consegue ouvir isto, há algo reprimido, inadequado, que causa doença, que causa morte. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua força. Diga isto. Diga isso para Ele. Diga isso para todos. Deixe todos saberem a quem você ama. Cuide de você mesmo. Até o próximo programa.
Seminário Batista do Sul chega a Petrópolis com a pós-graduação em Teologia e Ministério. A especialização é reconhecida pelo MEC e conta com aulas todas as segundas-feiras. Aprofunde-se também nos ministérios da sua igreja: louvor, células, EBD, missões, aconselhamento e tudo o que é preciso para atuar de forma eficaz. O curso será ministrado na 2ª Igreja Batista de Petrópolis, na Rua Teresa, número 150. Informações: www.seminariodosul.com.br.